Vamos iniciando, vamos que vamos. Tá entrando gente aqui. Já entrou uma boa parte da turma. Vamos só colocar mais uma mensagenzinha aqui, chamando a atenção. Vamos lá, gente. Vamos lá, minha gente. Professor, Oi. eu sem querer fui para a página errada. Você falou a página errada? Foi. Vamos lá aqui, vamos ver aqui. A gente resolve na hora. Bom, é o seguinte, página 84 a 87, é isso? Página 84 a 87. Vamos lá, hoje vou deixar para fazer a É chamada. outra, professor. É outra. Vamos lá, 84 a 87. É outra tarefa. Não, 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 não. A gente vai fazer a correção, tá? Vai fazer a correção. Professor, Oi. eu pensava que era 80. É sobre. A tarefa é sobre a 80. reportagem. A reportagem, esse texto Mas aí, informativo aqui, ó. Tá bom? Que vocês fizeram a leitura, nós vamos fazer a leitura aqui agora, para depois a gente partir para a correção, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu acredito que vocês tenham trabalhado esse gênero texto informativo aqui, tá certo? Vocês fizeram a leitura ou não? Com certeza, tem que fazer a leitura para fazer a resposta. Então vamos lá. Para buscar informações sobre algo que conhecemos em jornais e revistas, no dicionário, na internet, etc., leia o texto informativo a seguir. Comece pelo título. Depois conheça um pouco mais sobre esse gigante. Por que será que ele tem medo de abelha? Então, pessoal, o texto informativo que nós vamos ler é sobre este animal aqui, né, que é o elefante. Então, quem pode fazer aí a leitura para mim? Quem se habilita aí? Vamos lá, João Kevin. Um gigante que tem medo de abelha. João Kelvin, tá ligado, João Kelvin? Bora. Um gigante que tem medo de abelha. Cadê o João Kelvin? Cadê o João Kelvin? Será que ele já foi dormir uma hora dessa? Não acredito, não. Vamos lá, Maria Isabel Negreiros. Vamos, fa vamos fazer a leitura do texto? um gigante que tem medo de abelha. Maior mamífero terrestre. O elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Ele também é bom de memória e foge de abelhas, não de ratos. Quer saber mais? A gente conta. Vamos ler junto cada box de informação. Quem vai ler para mim aqui esse primeiro box? Deixa eu ver aqui, deixa eu escolher. Quem vai ler para mim é a Mari Medeiros. Quem é a Mari Medeiros? É a? Professor, Oi. eu não estou em casa, não. Aí Lá em vocês. casa tá E vocês. Não, mas você dá para ver aqui. Dá para ver aqui. Eu vou colocar para você ver. Ela saiu, hein? Ela saiu. Eita, é tratante, hein? Vamos lá. Vamos, Letícia. Oi. Leia aqui para mim esse primeiro box.
GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre as fêmeas e os filhotes. Elas ensinam os jovens aos caminhos, lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Muito bem, olha que leitura maravilhosa. Dá gosto, né? Bons de natação. Luiz Henrique, por favor. Bons de natação. Esses mamíferos adoram tomar banho com água para refrescar e com lama, que forma uma camada protetora na pele, enrugada contra capas e parasitas. Muito bem. Outra leitura fantástica. Vamos agora para quem é Paulo Viana? Sou eu. Pronto, Alex. Eu, Alex. É o Alex. Vamos lá, Alex. Que você que tem uma voz bonita, parece voz de jornalista. Leia aqui para mim aqui. Dorme em pé, esse box aqui. Cerca de 4 horas de sono por noite são suficientes para os elefantes. Eles não se deitam para dormir, porque eles conseguem relaxar apoiados nas pernas e nos pés fortes. Seus filhotes se espalham pelo chão. Muito bem. Gostei da leitura, viu? Você tá só o filé na leitura, tá bom? Vamos ver aqui agora quem vai ler para mim. O Alex já foi, Luiz Fernando, Letícia. Agora tá faltando aqui a Graça. Luiz Henrique. É Luiz Henrique, rapaz. Até quando eu vou aprender? Graça Pereira, que é a Graziele. Vamos lá, Graziele. Vamos ler aqui para mim esse outro box aqui. Professor, onde é a página? Aqui. É muito cocô. Hã? A página é 79, 79. Onde tem aqui esse box? É muito cocô. Tá vendo aqui? Achei. Peraí, deixa eu... Peraí, é porque não tem apresentando, gente. Ora, como é que pode? Como é que pode? Eu estar cobrando de vocês se eu não estou fazendo certo aqui. Então vamos lá, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Até porque foi bom que eu sei que vocês estão com o livro, né? Se espelhar, aí como é que eu vou saber se vocês estão com o livro, né? É muito bom, uma coisa... Professor, não tô vendo nada não, tá tudo preto. Deu certo? Vamos lá, Agora sim. é muito cocô, vamos lá. Achei. Elefantes Elefantes fazem cerca de 90 quilos de cocô por dia. Tanta porcaria vem de tudo. O que eles comem entre 150 e 200 quilos de vegetais, como capim, folhas, cascas de árvore e raízes. Muito bem, ótimo. Continue aqui, Graziele, nesse próximo box. Qual? Medo de quê? Por saberem que A picada da abelha. a picada da abelha é dolorida, os elefantes evitam o inseto quanto a abelha por perto. Eles emitem um som avisando aos outros um grande Enxame. Enxame pode matar filhotes. Muito bem. João Kelvin agora, vamos ver se ele está ligado. João Kelvin, Dumbo. Qual é, professor? Dumbo. Aqui, ó. Dumbo. O tamanho das orelhas tem uma razão: refrescar o corpo ao abaná-las. O bicho
abaixa a temperatura naquela região cheia de veias e o sangue resfriado circula. Circula. Continue aqui. Você sabia que... Pode continuar. Você sabia que... Vamos lá, Letícia. Você sabia que quando encontram ossos de antepassados, os elefantes emitem um som baixinho, como se estivesse chorando? Ok. Essa reportagem foi tirada da revista Recreio, São Paulo, abril. Número 733, página 20 e 21, o ano da publicação 2014. Cristina Oliveira é a autora desta reportagem. Então, pessoal, o texto que a gente fez a leitura agora, neste momento, é um texto informativo. Né? Por que é chamado de texto informativo? Já está dizendo, é um texto que tem como objetivo informar sobre um determinado assunto. O que é que está informando aqui na realidade? O que esse texto está tentando informar? Vamos pensar um pouco. Ele está informando algo sobre o quê? Está informando coisas sobre o elefante, curiosas, interessantes. Isso, muito bem. Então, aí, essa pergunta que eu fiz, ela é de suma importância. Porque, de certa forma, é a cunha certa do texto informativo. Ou seja, o objetivo central do texto informativo é informar sobre um assunto. Do que está sendo informado aqui, sobre o elefante. Não é? Então, assim, as principais informações do elefante aqui, pelo próprio título já diz, um gigante que tem medo de abelha, né? Nós vimos que não é por acaso que os elefantes têm medo de abelha, né? Gente, antes dessa reportagem, eu vou mais devagarzinho para que vocês possam entender o que eu estou falando. Antes dessa reportagem, você sabia dessa curiosidade sobre os elefantes? Não. Não, você conseguiu Não. colher essas informações a partir da leitura. Viu como é importante os textos informativos? Então, por isso que a gente sempre prega para os nossos alunos. Pessoal, vamos pesquisar. O aluno de hoje, se você comparar o aluno de hoje, né, Letícia? Se você comparar o aluno de hoje, 2021, ele é diferente do aluno de 2008. Estou fazendo só essa comparação para você ver, porque o aluno de 2008 não era um aluno pesquisador. Hoje, a metodologia do ensino mudou. O aluno hoje ele é um pesquisador. E por que pesquisador? Porque os meios de comunicação favoreceu esse caminho. Hoje o aluno ele tem muita facilidade em pesquisar na internet. E esse tipo de texto aqui, pessoal, ele está presente não é só no jornal escrito, ele está no jornal falado, ele está no site de internet, nos portais do YouTube, do próprio Facebook. Então hoje o aluno ele tem essa capacidade, ele tem mais chance de aprender do que se você comparar um aluno lá de 2008. Tá entendendo como é que está a situação? Então por isso que eu peço assim, os alunos que querem ter um sucesso garantido a partir de agora, eles têm que ser um aluno pesquisador. Ele tem que estar sempre conectado com esses meios de comunicação mesmo. Olha, que a gente não larga mais disso aqui, né? Do celular. Hoje em dia, o celular é fundamental. A gente não consegue largar disso porque isso é fundamental. Hoje em dia, né? É tanto que, se não fosse os meios de comunicação hoje, nessa pandemia, a
sociedade estava perdida. Perdida, tá? Então, graças aos meios de comunicação, facilitou muito para a aprendizagem dos alunos. Hoje em dia, vocês aprendem coisas que eu nem imagino que vocês aprendem. Tá entendendo? Eu tiro aqui pelo próprio meu filho, né? O meu filho, que é o mais velho, ele fala palavras que eu não entendo. Por quê? Porque ele está conectado. É aquele menino que está buscando conhecimento. Ele pega um celular desse aqui, ele sabe mexer mais do que eu. Né? Ele sabe de funções aqui, ele fica me ensinando, papai, é assim. Papai, mexe assim. Como é que sai dessa página aqui? Ele consegue sair, ele consegue pesquisar, tá entendendo? Ele aprendeu sozinho a pesquisar na internet. Ele pega o botão aqui, aperta e só fala a palavra e aparece. Por exemplo, aqui ele gosta do vídeo o vídeo daquele canal do JP. Coloca, só faz dizer JP, aparece já a pesquisa, né? Então, hoje em dia as ferramentas digitais são fundamentais. E o texto informativo é um dos que ajuda a levar o aluno a aprender cada vez mais. Por isso que eu fiz essa pergunta. Você sabia alguma curiosidade sobre o elefante antes de ler essa reportagem? Não. A resposta foi automaticamente não. Por quê? Porque você está interagindo. Você está lendo a reportagem, você está adquirindo conhecimento, que é o que é importante. Então, os textos informativos, eles vêm para isso, para mostrar informação. O que a gente pode aprender aqui? Você viu que a reportagem, pessoal, ela é dividida em box, né? O box aqui, o primeiro box é o GPS embutido. O que quer dizer isso? GPS embutido quer dizer que o elefante tem o quê, pessoal? Boa memória. Né? Por que ele tem boa memória? Porque eles ensinam os jovens os caminhos para os lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Por isso que eles têm o tal GPS embutido. Não é que seja realmente o GPS embutido, é porque eles conseguem memorizar. Né? Os filhotes já ensinam, as fêmeas já ensinam os filhotes a fazer isso, para que eles possam aprender onde tem a água. Né? Outra curiosidade aqui, bons de natação. Você sabia que eles são bons de natação? Antes de ler essa reportagem, não. Então, eles são mamíferos que adoram tomar banho com água para refrescar e com lama que formam uma camada protetora na pele enrugada contra carrapatos e parasitas. Você sabia disso? Olha, outra informação importante que a gente aprendeu com essa leitura. Você sabia que ele dorme em pé? Cerca de 4 horas de sono por noite são suficientes para os elefantes. Eles não se deitam para dormir, porque conseguem relaxar apoiando nas pernas e nos pés fortes. Só os filhotes se espalham pelo chão. Eu não sabia dessa informação, né? É muito cocô. Elefantes fazem cerca de 90 quilos de cocô por dia. Tanta porcaria vem de tudo que ele come, entre 150 a 200 quilos de vegetais, como capim, folhas, casca de árvores e raízes. Aí outra informação. Medo de quê? Pois sabem que a picada da abelha é dolorida. Os elefantes evitam o inseto. Quando há abelhas por perto, eles emitem um som, avisando os outros. Um grande enxame pode matar filhotes. Aqui outra informação aqui que está condizendo com o título do texto, né? Medo de quê? Dumbo. O tamanho das orelhas tem razão. Refrescar o corpo. Ao abaná-las, o bicho abaixa a temperatura naquela região, cheia de veias, e o sangue respira e circula. Tá? Outra informação importante acerca do animal. Você sabia que quando encontram ossos de antepassados, os elefantes emitem um som baixinho, como se estivesse chorando? Outra informação. Então, assim, eu quero perguntar para vocês aqui, né? Eu vou começar perguntando aqui pelo João Kelvin. Tá me ouvindo aí, João Kelvin?
o Kevin deve estar no banheiro fazendo xixi. Bom, vamos lá, Letícia. Vamos lá para Letícia. Letícia, me diga aí. Oi. Antes de fazer essa reportagem, teve alguma informação que você sabia sobre o elefante? Não sabia nada, nunca me interessei por saber negócio de animal. Eu estou Ah, sabendo agora, que legal. através do livro. Tá. Então, assim, mas, ó, veja, por isso que tem os públicos leitores. Por exemplo, esse tipo de leitura aqui, você acha que todo mundo tem, viu, Letícia? Já que você falou aí, você acha que todo mundo tem a curiosidade de saber sobre elefantes? Nem todo mundo tem a paciência, a curiosidade de ler alguma coisa, né, alguma matéria. Então, eu acho que nem todas as pessoas têm a curiosidade de saber mais sobre coisas assim. Oxente, era essa a resposta que eu queria. Então, assim, como a Letícia propriamente falou, os textos, eles têm seu público específico, né? Por exemplo, quem vai se interessar por esse tipo de leitura aqui sobre o elefante? São pessoas que gostam do ramo de animais. São as pessoas que admiram os animais, são os biólogos, não é, Letícia? Os biólogos. Mas, em outras palavras, tem textos que você tem muita afinidade, não é, Letícia? Por exemplo, cite um exemplo de texto que, se você fosse pesquisar agora, que tipo de texto você pesquisaria? Eu gosto muito de ler texto informativo. Eu não gosto muito. Quando eu estou com tempo livre, eu gosto muito de ler textos assim. Eu gosto. Sim, mas qual o assunto que você, se você fosse agora pesquisar na internet, que tipo de texto informativo você ia buscar? Sobre qual assunto? Sobre coisas, sobre animais, descobrindo coisas, tipo assim. Muito bem. Letícia, só para falar para os outros colegas também, é, isso depende muito da circunstância que você se encontra. Eu já me passou situações que eu tive que pesquisar. Por exemplo, nessa semana eu estava pesquisando um texto informativo. Como a região de Israel e Palestina estavam em guerra, eu fui pesquisar sobre por que Israel e a Palestina sempre têm essa confusão. Sempre estão brigando. Tá entendendo? Então, assim, eu acredito que os textos informativos vai depender da circunstância em que você se encontra. Por exemplo, uma curiosidade, bater uma curiosidade para você saber sobre quem foi o rei Nabucodonosor. Você já passou por a cabeça quem foi o rei Nabucodonosor? E aí vai depender da circunstância que você queira saber. Por exemplo, coronavírus é o tema que está em ascensão agora. Você saberia me dizer de onde que veio o coronavírus? Ele veio de quê? Saiu de onde? Quem foi o primeiro contaminado? Tá entendendo essa situação? Então, os textos informativos, eles são assim. Vai depender das circunstâncias, do momento. Professor, é da China que ela nasceu. Pronto, tá aí, ó. Nasceu na China. Muito bem. Você está antenado com a situação. Muito bem, gente. Então é isso. Pessoal, essas perguntas que eu fiz é para aguçar melhor, para vocês compreenderem melhor qual é a essência, qual é a principal finalidade dos textos informativos. Então, se eu perguntar numa prova, qual é a finalidade do texto informativo? Vocês serão capazes de dizer? Para que serve o texto informativo? Claro que você já ia aprender que texto informativo, já que tem esse nome informativo, serve para informar. É diferente, por exemplo, do conto da Chapeuzinho Vermelho, do conto da Rapunzel, da fábula a Cigarra e as Formigas, por exemplo. Porque cada texto tem aí uma finalidade comunicativa, tá certo? Uma notícia serve para informar também, não é? Uma notícia também é um texto informativo.
Uma reportagem também é um texto informativo. Ok? Então, já que a gente já discutiu bem sobre este assunto, vamos aqui para a correção, né, para a gente não ficar muito atrelado. Então, eu pedi que vocês pegassem uma canetazinha aí, pessoal, lápis, borracha, para a gente fazer aqui as alterações, né, que for necessário. Então, a primeira questão aqui na página 80, tá bom? Tem o seguinte: de acordo com o texto informativo, por que os elefantes têm medo de abelhas? Tá? Essa resposta aqui, pessoal, tá lá no box onde fala sobre abelhas. Tá aqui, ó, essa informação tá nesse box aqui, ó. Medo por quê? Tá aqui. Por saberem que a picada da abelha é dolorida, o elefante evita o inseto. Quando há abelhas por perto, eles emitem um som avisando aos outros. Uma grande enxame pode matar filhotes. Então, por que os elefantes têm medo de abelha? Então, você vai colocar porque a picada da abelha é dolorida e pelo fato de que um enxame pode até matar um filhote. Eu não sei se vocês tenham colocado desse mesmo jeito aqui, ou pode ser que vocês tenham colocado de outro. Essa informação aqui, pessoal, é chamada de localização de informação explícita. O que quer dizer isso, professor? Que a resposta está no texto. É só procurar que está lá, né? Então, eu posso mostrar para você de novo aqui que essa resposta está aqui, ó. Por saberem que a picada da abelha é dolorida, os elefantes evitam insetos. Professor, acertei a primeira questão. Beleza. Então você está de parabéns, significa que você está no caminho certo. Então coloque certo aí, tá bom? Coloque um certo aí bem bonito de caneta. E a segunda? Pode ir para a segunda? Responda de acordo com o texto. Por que o elefante tem boa memória, pessoal? Epa, também está no texto isso aqui, viu, gente? Porque a memória dos elefantes é estimulada desde o início da relação entre fêmea e filhotes, quando elas ensinam caminhos para lugares com água e alimentos aos filhos. Pessoal, essa informação está aqui, ó, lá no início. Eu também acertei essa daí também, professor. Rapaz, mas você é um cara mesmo, viu? Eu tenho certeza que nas provas você vai se dar bem aí. Quando tiver outra prova aí. Ó. Então tá aqui, ó. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmea e filhotes. Elas ensinam os jovens os caminhos para os lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Pronto, você pode até colocar tudo isso aqui, ó. Se você quiser, para ficar mais simples, né? Pode colocar tudo isso aqui no primeiro. E professor, a segunda questão, botei assim, as fêmeas ensinam aos filhotes a beberem água e comer alimentos, aprendem e nunca mais esquecem. Tá bom, tá ótimo. Melhor do que isso, só jaca com açúcar, né? Já fica doce, Sim. né? Ó, vamos lá. Dorme em pé. Por que? Aí você responda. Por que o elefante dorme em pé? Também tá lá, bem facinho. Porque ele consegue relaxar apoiando nas pernas e nos pés fortes, né? Por isso que ele não precisa estar dormindo deitado. Acertei também, professor. Ótimo. Pessoal, como é que está sendo aí? Pessoal, qualquer dúvida pode dizer, professor, eu não fiz essa daqui não. Calma um pouquinho aí que para não copiar, tá? Dorme em pé. Então, por que consegue relaxar apoiando nas pernas e nos pés fortes? E a C. Por que os elefantes abanam as orelhas? Para se refrescar o corpo. Pronto, refrescar o corpo, né? Por que os elefantes tomam banho com lama? Por que os elefantes Para se tomam banho com lama? proteger, para se Isso. proteger de parasitas e carrapatos. Pronto. Você bem resumiu e ficou show de bola, né? Para se proteger
contra carrapatos e parasitas. Não precisa nem colocar pele enrugada, né? Colocar aí só para proteger contra carrapatos e parasitas, né? O elefante é um herbívoro, né? Ou seja, quer dizer o quê? Que ele se alimenta de quê, pessoal? Herbívoro vem de ervas, vegetais. Vegetais, capim, folhas, cascas de Isso. árvore, raízes. Maravilha! Muito bem, olha, eu estou muito animado com vocês. Vocês estão participativos, então eu sempre digo que os alunos do 5º ano são show de bola, gente. Tá bom? Então vamos lá, olha. Alguma dúvida aí, pessoal? Tá dando certo? Então vamos para a 4ª, né? Cada um dos boxes do texto informativo que você leu vem com um título. Observe este título, olha só. Cada box vem com um títulozinho aqui, ó. GPS embutido, né? Você sabe que GPS embutido é em inglês, vem do inglês, que significa Global Position System, né? Que é um sistema de posição global, né? Traduzindo para o nosso sistema de posicionamento, que utiliza satélites para enviar informações sobre localização, né? Interessante aqui falar sobre o GPS, né? O GPS ele é muito útil, né? Hoje em dia na tecnologia, né? O celular de vocês que vocês estão usando, ele já tem um sistema instalado nele. Vocês sabiam disso? O GPS, que significa Global Position System, ou seja, um sistema de posicionamento geográfico. Daí dá para saber onde a Letícia está, o Luiz Fernando, Luiz Henrique. Emily, professor. E dá para saber tudo. Né? Só é ter a permissão dela, mandar a posição, a gente sabe onde que está, né? Ó, Professor, acertei de novo todas as duas. Então, o GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmea e filhotes. Elas ensinam os jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Pronto, GPS embutido é o título aqui. Então, o autor escolheu o título GPS embutido para esse box, provavelmente porque os elefantes têm um aparelho embutido no corpo? Claro que não, né? Claro que não. Tem boa memória para guardar caminhos? Sim. Então ele usou o GPS embutido para se referir a isso. Então você marca aqui, tá? Aprende o caminho, não esquece. Pronto, o GPS está bem do mesmo jeito. Ele aprende o caminho, não esquece. E aqui, depende das mães para lembrar o caminho? Não, porque uma vez que as mães ensinam, eles não esquecem. Então não depende mais das mães para fazer isso. A mãe ensina uma vez e pronto. Eles já fazem esse trabalho. Isso é uma coisa muito importante da natureza, né? Abaixo do título, um gigante que tem medo da abelha, há esta informação. O elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Tá vendo? Que bem embaixo aqui, vou voltar lá só para mostrar para vocês. Aqui. Maior mamífero terrestre, o elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Então, essa informação vem logo abaixo aqui do título da reportagem, ok? Vamos lá. Herbívoro. Pronto, aqui. Então, você descobriu por que o elefante passa tanto tempo mastigando? Explique. Deu para descobrir, pessoal, por que o elefante passa tanto tempo mastigando? Você descobriu por quê? É uma resposta pessoal. Certo? Olha, pessoal. Veja o seguinte. O elefante... Aliás, vou explicar para vocês aqui, para que vocês possam compreender essa quinta aqui. Quem foi que respondeu essa quinta?
Ninguém, né? Olha, eu não sei se o pessoal está acompanhando. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Pronto. Eu só queria ter certeza mesmo aqui. Então, pessoal, olha. Vocês sabiam que os animais, eles são divididos, eles são classificados em ruminante e não ruminante. Vocês já viram essa classificação aí em algum lugar? Ruminante e não ruminante. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem o que é ruminante. Ó, o que é animais ruminantes? Pronto. O que é animais ruminantes? Por exemplo, a vaca é um exemplo de um ruminante. Então, aqui, ó. Os animais ruminantes são mamíferos herbívoros que se caracterizam por mastigar novamente o alimento que retorna do estômago. Eu percebo assim, o papai tem criação de gado. Eu percebo que os animais do meu pai, uma vez eu estava percebendo isso e eu fui pesquisar por que eles fazem isso. Eu não sei se o gado de vocês come manga. O gado dos pais de vocês. Aí quem cria gado, come manga. O gado do papai, eles comem manga. Só que eles comem a manga lá no cercado. Só que eu percebo quando eles chegam em casa, lá no curral, eles começam a mastigar novamente o alimento. Tá entendendo? Mastigar. Eles vomitam o alimento e fica mastigando. Então aquela manga que ele come, aquele caroço volta para a boca do animal e ele fica mastigando aquele caroço, depois ele cospe fora. Tá entendendo? Então os animais ruminantes são mamíferos herbívoros que se caracterizam por mastigar novamente o alimento que retorna do estômago. Esses animais apresentam também um estômago dividido. Ou seja, esses animais, se você abrir a barriga dele, né, o estômago, ele é dividido em 4 compartimentos. São exemplos de ruminantes: o boi, o carneiro, o veado, o camelo e a cabra. Mas não é só esses não, como no caso do elefante também é um animal ruminante. Então a divisão do estômago dos ruminantes em compartimentos é de extrema importância, pois permite um melhor aproveitamento da celulose, um importante nutriente presente nos vegetais ingeridos por esses animais. Então, tem aqui os ruminantes. O estômago dos ruminantes divide-se em pança ou rumen. Nesse compartimento, o alimento ingerido já mastigado sofrerá a ação dos micro-organismos que tem dentro da barriga do animal. Esses micro-organismos atuam na digestão da celulose e nesse processo serão produzidos também ácidos, vitaminas e alguns gases como o metano e o gás carbônico. O outro compartimento do estômago é o barrete, né? Chama de barrete ou retículo. Esse é o segundo compartimento para onde o alimento segue. Aqui sofrerá também a ação de micro-organismos que continuarão com a digestão da celulose. O alimento mistura-se com a saliva da causa da presença de glândulas semelhantes às da boca e então regurgitado para ser novamente mastigado. É o caso que acontece com a vaca, né? No caso, eu dei exemplo lá do gado do meu pai, né? Folhoso, outro órgão, outro compartimento chamado folhoso ou amaso. O pessoal chama omaso. Mas tem muita gente que vai vir falar, a gente falar amaso, mas é omaso, né? Após ser novamente mastigado, o alimento segue para este terceiro compartimento, onde parte da água presente é removida e ele será triturado, né? Que é onde há a purificação mesmo do alimento, né? E o outro compartimento é o coagulador ou abomaso.
Nesse compartimento, o alimento e os micro-organismos presentes serão digeridos pela ação das enzimas. A digestão dos ruminantes encerra-se no intestino, que também apresenta adaptações. Esse órgão do herbívoros, em geral, é maior do que os carnívoros. Nós somos carnívoros, né? Por causa da maior dificuldade da digestão do seu alimento, né? Então tá aí, pessoal, por que os elefantes são ruminantes, né? Eles mastigam, passam a maior parte do tempo, 16 horas, fazendo a mastigação. Então você pode colocar aqui, já que a gente já aprendeu agora sobre o que é um animal ruminante, agora a gente pode colocar aqui, né? Então, você descobriu por que o elefante passa tanto tempo mastigando, né? Aí você vai colocar que ele passa muito tempo mastigando porque ele é um animal ruminante. Coloque aí, porque ele é um animal ruminante. E a gente já sabe lá, não precisa explicar, que os ruminantes, eles regurgitam a comida porque é um processo muito complexo da digestão deles, porque passa por várias etapas, como a gente viu, não é isso? Coloquem aí, porque o elefante é um animal ruminante. E a sexta, de acordo com o texto informativo, em que momentos os elefantes emitem sons que lembram um choro? Por quê, pessoal? Quando Aqui, ó. encontram ossos de antepassados. Pronto, eles Ou de têm elefantes sentimento, mortos. né, gente? Eles têm sentimentos. Tem muita gente que diz que animais não têm inteligência, mas eu acho, isso é a minha opinião, tá? Eu acho que esses animais têm inteligência sim, né? Eles conseguem ter sentimento pelos seus antepassados, né? Onde ele tem respeito, né, gente? Tem respeito até mais do que nós seres humanos pelos seus antepassados. Isso é muito importante. Muito curioso. E a sétima questão diz assim: observe agora o cartaz desse filme em que o protagonista é um elefante. Isso aqui não sei se vocês já assistiram esse desenho aqui, Dumbo. Eu já assisti. Pronto. O Dumbo, pessoal, é um personagem da história infantil, né? Um elefante que tinha orelhas tão grandes que lhe permitiam voar, né? E aqui vem por que foi dado o título Dumbo a um dos boxes do texto informativo? Dumbo, por quê? Porque ele tem orelhas grandes, né? O elefante. Porque o texto desse box trata do tamanho das orelhas do elefante, né? Não sei se você responder dessa natureza aqui, ou pode ter sido diferente. E a oitava, explique por que o título Um Gigante que Tem Medo de Abelha foi dado ao texto informativo. Então a sugestão aqui que nós temos aqui é para chamar a atenção usando o adjetivo gigante, que significa imenso, em oposição à palavra abelha, pequenina, né? Então foi aqui ele, como do todo o texto informativo, ele sempre coloca títulos que chamem a atenção, né? Então o autor optou por usar esse título porque faz oposição, né? Gigante contra abelha, que é pequenina, né? Então você põe isso aqui, tá? E a nona, volte às páginas 7, 8 e 7 e 9 e reveja todos os boxes de informação sobre o elefante. Então você tem que voltar lá para ver todos os boxes desse texto informativo e vai responder isso aqui, tá? Você conhece alguma das informações lidas no texto? Quais? Então você vai colocar sua resposta pessoal aqui. Se não, você coloca não. Se sim, você coloca sim. No meu caso, eu já conhecia alguma dessas informações. Por exemplo, a última, né? Que esses animais, eles têm respeito pelos seus antepassados. E quando eles veem ossos, eles conseguem ter sentimento, né? Por aqueles ossos.
Ele dá uma parada ali, passa um momento contemplando aquele antepassado dele, né? Agora, se você não tiver nenhuma dessas informações, você coloca não, tá bom? E aqui na letra B, qual foi a informação que mais chamou a sua atenção nesse box e por quê? Aí você vai colocar aí qual foi o box. Foi o box que fala do medo das abelhas? Ou foi aquele box que fala sobre os ossos dos animais, dos seus antepassados? Então você vai escolher aí qual foi o box. Se você não quiser colocar o nome, você coloca só o título de cada box, para facilitar, tá bom? Posso ler o que eu coloquei? Pode falar. Eu coloquei o banho de lama. Eu coloquei assim: os elefantes tomam banho de lama para criar uma camada protetora contra os carrapatos e parasitas e também para se refrescar. Pronto, Letícia, muito bem. E por que você achou a mais importante essa daí, né? O mais que lhe chamou a atenção, ok. Alguém mais queria falar sobre a sua resposta? Importante, gente. Tá? Não vamos ter medo de falar, não, porque aqui nós estamos fazendo um teste para futuramente vocês serem os alunos destaques. Vamos lá, vamos falar, vamos expressar, vamos expor nossas ideias. Vamos fazer igual a Letícia. A Letícia aqui está botando para avoar as bandas. Vamos lá, pessoal. Não ter medo, não. Aqui é para a gente expressar nossas opiniões mesmo. Vamos lá. Alguém queria falar mais sobre a letra B ou não? Então vamos lá. Escreva com suas palavras um novo box para comunicar a informação que mais chamou a sua atenção. Faça um desenho para acompanhar o seu texto e não se esqueça de dar um título ao box. Então o que você vai fazer aqui? Ah, professor, não sei não. Eu não sei o que eu vou fazer. Olha, gente, aqui tá simples. Você vai fazer um novo box, tá? Você, com suas palavras, vai escrever um novo box para comunicar a informação que mais lhe chamou a atenção. Faça um desenho para acompanhar o seu texto e não se esqueça de dar um título ao box, né? Então aqui nesse caso você vai escrever o box, dar um título aqui primeiro, né? Novo título, não precisa ser igual, por exemplo, vamos supor que banho de lama, pronto. Banho de lama. Foi a Letícia que colocou banho de lama. Ela escolheu banho de lama. Cadê aqui? Bom de natação, é? Onde é aqui? Banho de lama, menino? Bem embutido. Dorme em pé. Bom de natação. Banho com água. Pronto, por aqui. Então, vamos supor que a Letícia gostou dessa aqui, que ela gostou dessa daqui, né? Então, ela vai reescrever com as palavras dela, não precisa copiar do jeito que tá aqui, e vai mudar esse título aqui, vai colocar outro título. Bom, em vez de ser bom de natação, pode, por exemplo, colocar outro título. Vamos lá, Letícia, mais ou menos aqui, dê uma ideia aí. O que você colocaria aqui? Em vez de bom de natação, seria o quê? Gostam da lama, né? Banho de lama. Banho de lama. Porquice. Exatamente, vamos usar a criatividade, tá bom? Aqui, é muito cocô, é muito caca, pronto, é muito caca. Ou é bosta muitas demais. Fezes. É fezes demais. Ou é muita bosta. Né? Então, usam aí a criatividade de vocês. Então, vamos ver aqui quem foi que fez. Quem foi que fez? Vamos lá, Luiz Henrique. Luiz Henrique, tá ouvindo, Luiz Henrique? Alô, alô? Luiz Henrique tá ouvindo? O que você colocou aqui, Luiz Henrique? Qual foi que mais lhe chamou a atenção aqui? Vamos lá. Eita, Luiz Henrique não tá lá, não. Ou você não fez, Luiz Henrique?
Mostre aí pra mim. Liga a câmera pra me ver o seu que você fez, o desenho. Mostra na câmera aí. Professor, não fiz o desenho. Cadê o Luiz Fernando? Luiz Henrique, cara. Luiz Henrique. Eita, Luiz Henrique. Tá aí o Luiz Henrique, desenhou, rapaz. Olha aí, que legal. Leia aí, Luiz Henrique, o que tá aí descrito aí, que tá muito longe, não dá pra me ver. Leia aí. Ele tá com vergonha. Oxe, rapaz, não pode estar com vergonha. Um rapaz desse inteligente não pode estar com vergonha, não. Futuramente aí vai ser o prefeito de Ibiapina, o representante do povo, né? Como é que você vai ser o prefeito de Ibiapina? Um dia, tem que falar, rapaz. Vamos lá. Ele não quer ler, né? Então vamos lá. Graziele, deixa eu ligar a câmera aí para me ver o seu aí. É só no nosso. Vamos lá fazer com o da tela. É só no nosso. Bora? Hã? Graziele, eu quero ver o seu aí. O quê? Oxe, você não estava acompanhando? Aqui nós estamos aqui na questão a letra C da questão 9, minha querida. Olha, você vai escrever um novo box com suas palavras sobre o elefante. Aqui o seu desenho, você desenhou aí? Não. Ai, você não fez, né? Ah, deixa eu ver aí. Mostra aí o caderno aí, o livro. Liga a câmera para me ver se como é que tá aí. Se tá branco ou como é que tá? Você fez ou não fez? Não. Olha, vamos fazer as atividades. Vamos lá. Letícia fez, Letícia? Essa daí? Eu fiz, mas eu não desenhei, não. O elefante. O elefante? Você não sabe desenhar, não? Desenha assim, tipo, faz só um risquinho. Um animal. Eu não sei, eu sou péssimo em desenho, sabia? Mas eu tento fazer a melhor forma possível. Desenhar até sei, né? O meu desenho Desenhar tá até sei. Agora um elefante. Ah. Pois vamos lá, pois diga aí como que você escreveu. Quero saber como foi que você escreveu aí. A Letícia Ribeiro não está ouvindo. Oi. Eu já É. falei o que eu botei. Pois leia aí. Quero ouvir. Eu coloquei assim, banho de lama. Os elefantes tomam banho de lama para criar uma camada protetora contra carrapatos e parasitas e também para se refrescar. Pronto, olha, você foi bem, fez um resumo bem elaborado, tá certo? Colocou o título criativo e pronto. Então tá ótimo, né? Tá ótimo, pode colocar certo aí. Vamos lá, Alex. Professor, não fiz o desenho. Ah, você não fez o desenho, mas você fez o texto? Sim. Pois muito bem, pois diga aí, qual foi que você escreveu aí? Eu não fiz não, professor. Você não fez, né? Sim. Pois, olha, pois vamos tomar cuidado nas atividades. Maria Isabel Negreiros. Oi. Me mostra aí o que você fez aí nessa atividade, na letra C da nona. É só ligar a câmera para me ver. Ah, tá aí. Tá aí. Cadê o desenho? Deixa eu ver só o desenho. Olha que ela desenhou aqui. Show de bola. Fez até uma árvore ali. Parabéns aí pelo desenho, viu?
É assim que a gente descobre aí os talentos de vocês. E o que você escreveu aí, minha querida? Diga aí. Maiores mamíferos. Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres. Eles são divididos em duas espécies: elefantes asiáticos e elefante africano. Muito bem, outro box aí criativo, né? Que você colocou, acrescentou mais uma informação, né? Existe dois tipos de elefante, o asiático, né? Qual é o outro que você colocou? Africano. Africano, muito bem. Glória Veras. Glória Veras quem é? Para me ficar sabendo aqui. É aluna, né? É aluna, Sofia? Suzana. Ah, é a É a Suzana. 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 Suzana, nós estamos fazendo a correção do exercício, tá bom? Estamos aqui na página 83, finalizando aqui, tá? Finalizando a correção do exercício, beleza? Então pronto, pessoal, nós finalizamos aqui a nossa correção do exercício. Lembrando que essa aula está gravada, eu vou disponibilizar já no grupo de vocês, para que alguém que não participou, que não conseguiu fazer a correção, possa fazer a correção também, tá bom? Então agora eu vou fazer a chamada. Vou fazer aqui a chamada. Só aguarde só um momento enquanto eu abro aqui o formulário. Secretaria de Educação. Pessoal, nós temos uma notícia boa aí, né? O governador do estado do Ceará anunciou agora a vacinação de todos os professores, que vai iniciar em breve, e sendo vacinado todos os professores, acredito que logo, logo nós teremos as aulas presenciais. Então é isso que eu penso. Então vamos torcer para que tudo ocorra bem, para que a gente voltasse às aulas presenciais, até que enfim, né? Estamos precisando realmente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que o prefeito vai fazer de Ibiapina, se vai liberar realmente as aulas ou não. Mas de qualquer forma, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos aí para nossa educação, né? De Ibiapina, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai voltar à normalidade, né? E aí a gente tem como aprender mais. Vamos lá, vamos abrir. Vou fazer aqui o registro de vocês. Ô, Letícia, antes de eu fazer isso aqui, o registro aqui da chamada, eu queria saber como é que tá a redação da Letícia. Letícia, como é que tá a sua redação aí? Começando pela Tá Letícia. indo bem. Tá indo bem? Ficou faltando só naquele dia só a conclusão, né? Agora eu queria saber como é que tá o dos outros alunos. Como é que tá sendo aí a realização da redação de vocês? Já começaram ou não? Sim. Bom, deixa eu fazer aqui. Alex, presente. Alex, presente. Anielise. Faltou ela se dar. Faltou. Ela entrou e saiu. Ela entrou e saiu porque não tava em casa. Pronto, eu vou colocar Pra não ler. parcialzinho. Ivani. Faltou. Yasmin. Antônia Yasmin Lino. Faltou. Camila Lima. Faltou. Emanuel Messias. Faltou. Francisco Alain. Faltou. Jean Ângelo. Presente.
Rapaz, o Jean Ângelo estava presente e eu nem percebi, rapaz. Vou pedir para a Letícia, quando ela estiver junto com ele, que diga que ele está. Jean Ângelo está presente. Gilmar Souza. Faltou. João Kelvin. Presente. Letícia Ribeiro Viana. Presente. Luiz Henrique. Luna Sofia. Faltou. Maria de Fátima Souza Veras. Faltou. Maria Graziele Pereira. Tô aqui. Ai. É presente, viu? Não se diz estou aqui, presente. Maria Isabelle Araújo Viana. Faltou. Maria Isabelle Negreiros Melo. Presente. Suzana Veras Honório. Presente. Maravilha. Então, nós tivemos uma boa participação hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas participaram. Então, ótimo, pessoal. Então, agradecemos a presença de todos, tá? Então, eu queria saber novamente aqui, vou fazer a pergunta. Graziele, a senhorita está fazendo a redação, já começou? Sim. Qual é o tema que você vai abordar a sua redação, Graziele? Você está sabendo já? O que é cooperativismo? Você vai fazer isso, você vai definir o que é cooperativismo. Letícia Ribeiro diz que está finalizando. Luiz Henrique, já começou, Luiz Henrique, a redação? Não. Então vamos começar. Letícia Ribeiro já começou. E Alex? Já tô já fiz um bocado. Ah, você já fez um bocado, né? Qualquer dúvida que você tiver, você liga para mim ou então manda mensagem para que eu possa lhe acompanhar, tá bom? Glória Veras. Quem é Glória Veras é a Suzana. Suzana. E aí, Suzana, como é que tá a produção da sua redação? Já começou ou não? Eu tô terminando. Ah, sim. Então, qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo para que a gente possa fazer alguma alteração. Como a Letícia, que sempre está em contato comigo aqui, a gente está fazendo o possível para que possa tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Do mais, só quero agradecer a todos e a todas pela participação, que foi uma participação boa, excelente na realidade, foi excelente. Eu espero que na próxima aula nós teremos mais uma participação efetiva como a de vocês de hoje, tá bom, pessoal?